Perguntei quando seria o casamento e minha nora respondeu: casamos ontem. Aquelas palavras não foram um som, foram um golpe seco no centro do peito. Lembro do telefone pesando na minha mão, da minha voz falhando, do tecido do vestido que eu segurava no armário, como se aquele pedaço de pano fosse a prova de que eu tinha direito a existir naquela família. Ela falou num tom leve, quase indiferente, e desligou. Ficou um silêncio tão alto que escutei o barulho do meu próprio coração. A casa ao meu redor, cheia de coisas que eu comprei e que eu montei com os meus braços e economias, parecia de repente estranha, como se tivesse outro dono. Eu sempre achei que ser mãe incluía estar lá para o filho quando ele precisasse. Mas nunca imaginei que estar lá pudesse significar desaparecer do mapa do próprio filho. Nunca imaginei que anos de pequenas rendas, de aceitar convites para jantar e de pagar uma conta aqui e outra ali, se transformariam numa estrada que me levaria à porta do próprio casamento para descobrir que eu não estava convidada. Fica comigo até o final para ver como terminei essa história. Quando eu paro para lembrar, tudo vem em imagens pequenas. Eu carregando um armário novo para o apartamento deles quando Max tinha acabado de se mudar, eu deixando cheques enrolados em envelopes porque ele precisava pagar o depósito, eu me oferecendo para buscar o vestido da Lena depois que ela esqueceu o comprovante no dia do ensaio. Pequenas coisas, pequenas concessões que, no fim das contas, somaram uma quantia que me deixou gelada quando finalmente pus os números na frente. $33.400. Era um número impessoal e pesado demais para o meu coração. No começo foi ajuda natural. O apartamento deles era apertado, eu tinha um quarto a mais na minha casa. Eu emprestava dinheiro, sim, às vezes sem pedir de volta. Eu ajudava com o aluguel quando eles atrasavam, paguei móveis que eles disseram que faziam um favor, parcelei consertos do carro e aceitei que meu nome ficasse ligado a contas que eu nem sabia exatamente como eram administradas. Eu assinava autorizações, assinava 2, assinava 3 vezes, confiava. Nunca houve uma lista formal, era tudo contado no calor do momento. Mãe, só por este mês, prometo que até o fim do mês te devolvo. É só um adiantamento até a próxima folha. A confiança tem uma alcunha doce que se chama amor. Eu confundi amor com obrigação. E então veio o convite que eu nunca recebi. Ou melhor, não veio convite nenhum, veio uma foto. Abri a rede social por curiosidade e havia dezenas de imagens do que eles chamaram depois de nosso casamento íntimo. O vestido que eu segurava no armário, usado por ela, brilhando sobre outra mesa, o sofá da minha sala, sim, aquele sofá que eu paguei parcialmente, com pessoas que sorriam e brindavam. Uma vela do nosso jantar de aniversário que eu comprara com muito cuidado. Redes sociais não mentem, e ao mesmo tempo mentem todas juntas. Eles disseram íntimo, mas fizeram questão de postar. Eles disseram sabiam só alguns, e eu contei depois mais de 30 rostos marcados. A pergunta saiu da minha boca como se fosse a coisa mais inocente. Quando seria o casamento? Eu queria uma data. Eu queria me enfeitar, comprar um presente, entender os detalhes. Não pedi louros, pedi apenas respeito. Ela respondeu com aquela frase tão seca que parecia ensaiada. Casamos ontem. Só convidamos pessoas especiais. Só convidaram pessoas especiais. Eu percebi ali que eu não era especial. O primeiro impulso recebeu uma espécie de silêncio absoluto. Depois o choro veio, não o choro alto que se vê em novela, mas um choro seco de quem está contabilizando perdas. Sentei-me na mesa da cozinha com um bloco de notas e uma caneta velha que sempre fica na gaveta. Comecei a somar. Não foi um ato de vingança, foi um ato de consciência. Eu precisava saber quanto havia depositado daquele amor silencioso em suas vidas. Foi assim que cheguei aos 33.400. Não foi mágico.
Foram $8.000 de aluguel nos anos em que eles passaram um tempo comigo e não pagaram direito. Foram $5.200 em móveis, aquele sofá, a estante, a cama que eu ajudei a comprar parcelando em meu cartão. $2.400 em consertos de carro quando o Max ficou parado no caminho do trabalho. $3.600 em pequenas ajudas enviadas por transferência. $4.000 em presentes e festas. $3.200 em eletrônicos e utilidades. E $7.000 em pagamentos que eu fiz diretamente, sem recibos formais, só por acreditar que estava ajudando meus filhos a começarem. Tudo somado, $33.400. Quando a cifra caiu no papel, senti uma mistura de vergonha e raiva. Vergonha porque permiti que isso acontecesse. Raiva porque ninguém me avisou de que minha generosidade tinha vencido e virado invisibilidade. Houve, claro, uma versão menor no começo, um número que eu repetia entre as amigas, porque parecia mais aceitável. Foi cerca de $20.000. Mas as memórias são traiçoeiras e os papéis mais honestos. Os cheques guardados em envelopes, as transferências no extrato do banco, os recibos dos concertos me forçaram a aceitar um número maior como verdade. Decidi usar um número que a realidade comportava, 33.400. Não por malícia, mas para saber onde eu estava. A primeira reação prática foi desligar o automático. Eu fui ao banco. Lembro do caminho, do vento no rosto, do som do sapato na calçada, passos decididos de alguém que pela primeira vez tinha vontade de dizer não. Fui ao banco onde sempre tratei de minhas coisas. Conhecia o meu rosto. Eu conhecia a rotina do lugar. Falei com o gerente, um homem gentil chamado Sr. Klein. Não sou de muitas formalidades, então expliquei o básico. Quero encerrar autorizações de transferência para o último número de telefone cadastrado por meus filhos. Ele olhou meu extrato, levantou as sobrancelhas com leve surpresa, mas fez o que pedi. Suspendeu as autorizações e imprimiu um comprovante para mim. Ao sair do banco, senti um leve alívio, como se uma cortina tivesse sido puxada. Eu sei que cortar o fluxo de dinheiro não resolve mágoas, mas naquele momento precisava me afirmar de novo. Precisava que o sinal físico do não chegasse até eles. Não era vingança, era dignidade. A vida me ensinou que aprender a dizer não é a primeira lição da liberdade. Quando contei a Max, esperava uma reação, choro, explicações, talvez um pedido. Recebi tudo, menos arrependimento. Ele gritou, não na frente de todos, mas começando a riscar meu nome como se eu fosse uma página fora do livro. Disse coisas que doeram mais que os números. Disse que eu estava confusa, que eu precisava descansar, que alguém deveria cuidar de mim. Lena, ao lado, manteve a postura fria que vi na ligação que começou tudo. Você não entende, disse ele. Estamos apenas tentando resolver as coisas. E então veio a primeira ameaça velada. Talvez tenhamos que procurar alguém para tomar decisões por você. A frase, colocada assim, com aquela voz entre o comando e a justificativa, soou como uma sentença. Não disseram a palavra tutela naquele momento, mas indicaram o caminho. Minha casa tremeu ainda mais. A sugestão de que eu pudesse ser considerada incapaz foi como um insulto mortal. Não pela ofensa em si, mas porque desafiava tudo o que eu tinha de mais íntimo, a minha autonomia. Eles trouxeram na manhã seguinte um advogado para conversar de forma amigável. Parecia um encontro neutro, uma tentativa de abafar o incêndio. O advogado, um homem de fala rápida, desenhou possibilidades e palavras difíceis na mesa. Falaram de avaliações, de pareceres, de melhor interesse. Eu escutei, olhando para as mãos enrugadas com nervosismo. Não neguei que um dia eu poderia precisar de ajuda, como qualquer pessoa. Mas ali, naquele contexto, aquilo soou como um golpe para tomar o controle do que era meu, do meu dinheiro, das minhas chaves, dos meus documentos. Quando saí daquela sala, eu senti que não poderia ficar parada. Não pensei em vingança, pensei em provas. O mundo que me tentava arrancar a capacidade dizia que eu estava confusa e desligada, então eu reuniria o contrário: lucidez, papéis, testemunhas. Liguei para quem sempre esteve ao meu lado. Primeiro para a vizinha que me conhece há décadas, a Eleanor. Ela veio sorrindo,
com uma bandeja de biscoitos que parecia ter sido feita para me lembrar que havia outras mãos além das da família. Depois, a Maria do Clube do Jardim e a Cíntia do salão. Pessoas normais, com memória simples. Lembravam de mim pagando um café aqui, uma conta ali, assinando um formulário naquele banco. Escrevi seus nomes num caderno de capa amarela. Eleanor, Cíntia, Maria, Carmen, Alfreda. Cada nome um testemunho potencial de que eu andava por aí, falava claro, sabia o que fazia. Procurei um advogado também. Não queria que o assunto fosse trivializado numa conversa de corredor. Queria alguém que tomasse nota. O meu advogado se chamava Mr. Weber, um homem de fala calma e olhar atento. Ele não prometeu milagres. Ele disse coisas simples. Vamos documentar. Vamos reunir laudos. Vamos mostrar que a senhora é capaz. A franqueza dele foi um alívio. Marquei consultas, revisamos extratos, separamos correspondência. Quis mostrar que eu não era um objeto de cuidado passivo, mas uma pessoa que fazia escolhas sobre sua vida. Foi então que veio o grande golpe. Apareceram boatos de que eles já haviam começado a montar um caso, que tinham falado com um médico, que tinham contatos para um processo, que poderiam em pouco tempo protocolar um pedido de tutela. A ideia de alguém lendo minha agenda e decidindo por mim era insuportável. Mesmo sinalizar essa possibilidade me deixou vigilante. Algumas tardes seguintes foram ocupadas por pequenos atos que pareciam banais, mas que juntos formaram um movimento de retomada. Troquei fechaduras, não por desconfiança cega, mas porque precisava ter controle sobre quem tinha acesso à minha casa e aos meus documentos. Instalei uma pequena câmera na porta da frente, uma medida prática, sem drama, que me dava a sensação de estar um pouco menos vulnerável. Comprei pastas para organizar contas, recuperei comprovantes que eu não lembrava mais que existiam. Marquei exames e, sim, marquei uma avaliação psiquiátrica por minha iniciativa. Se a minha sanidade era a questão, eu levaria provas de que estava lúcida, de que sabia onde estava pisando. Marcar a avaliação foi por si só um ato de força. Fui ao consultório, sentei-me diante de um médico que me olhou como olha quem quer entender a história inteira. Fiz testes simples, conversamos por quase 2 horas. Saí com a sensação de quem deixou uma prova na mesa. Não estou dizendo que me senti vitoriosa. Só me senti protegida por algo que agora estava documentado. Enquanto isso, a casa virou um palco de pequenas tensões. Max vinha às vezes com desculpas e ordens veladas. Lena mantinha a distância de quem já não precisa convencer ninguém. Houve um dia em que abriram minha geladeira sem me avisar, como se quisessem checar algo. Uma invasão comedida, mas invasão. Levaram uma caixa de documentos para olhar. Expliquei que aqueles papéis eram meus. Disseram que só precisavam verificar uns contratos. Quando reforcei que aquilo não seria permitido sem meu consentimento, houve um empurrão verbal. O tom subiu. No dia seguinte, encontrei sinais de gavetas reviradas, um armário que eu sabia que estava trancado com a fechadura aberta. Aquela sensação de não ser dona do próprio lar foi o que me fez entender que o problema não era só financeiro, era de controle. Contei isso a Mr. Weber. Ele anotou tudo, com calma, sem sensacionalismo, como se cada detalhe fosse uma peça de quebra-cabeça. Documente tudo, disse ele. Quem mexeu, quebrou, pegou ou abriu. Nomes, datas, horários. Eu disse que faria. Não porque ele me orientara como manual prático, apenas porque precisava transformar o que sentia num mapa claro, palpável. A sensação de ver minha vida anotada em fichas e cadernos era esquisita e reconfortante ao mesmo tempo. Também comecei a conversar com pessoas que talvez não imaginassem a dimensão do que eu enfrentava. O farmacêutico da esquina, que me conhecia de vista, o Sr. Green, assinou uma declaração simples de que eu pegava remédios sem confusão, que fazia pagamentos diretos, que sabia explicar meus tratamentos. O vizinho que sempre cortava minha grama, o Sr. Davis, foi fragilmente contra no começo, mas acabou escrevendo uma nota dizendo que me via cuidar do jardim sozinha, que não me encontrava desorientada. Pequenas pedras se juntavam, formando uma estrada que levava a algo que eu ainda chamava na cabeça de minha defesa. Houve, claro, momentos de dúvida. Às vezes me pegava pensando, e se tudo isso fosse um exagero meu? E se eu tivesse mesmo cedido demais e agora precisava aceitar as consequências? Mas então vinha a lembrança da frase, casamos ontem, só convidamos pessoas especiais. E eu pensava nas fotos, no sofá, no pedaço de bolo que eu não comi porque não estava lá. A lembrança era um combustível estranho, que trazia raiva e clareza ao mesmo tempo. Várias vezes me peguei desejando um telefonema diferente,
um pedido de desculpas, um olhar reconhecendo o papel que eu desempenhei. Mas o que veio foi mais prática fria, papéis, consultas e o rumor de que estariam levando adiante o pedido de tutela. Isso me deixou na beira de um precipício. Eu não podia aceitar que minha capacidade de decidir sobre minhas próprias coisas fosse colocada em dúvida sem batalha. Ao montar meu dossiê, descobri outra coisa. Havia beleza no apoio discreto. A Eleanor apareceu com uma caixa de cartas e pequenos bilhetes, lembranças que eu havia mandado em aniversários, em natais, mensagens que eu enviara quando o Max era criança. Havia fotos antigas de férias, comprovantes de compra do sofá, do armário, notas fiscais que haviam sumido há tempo. A Cíntia trouxe testemunhas por escrito. Carmen, que organiza o Clube do Jardim, ofereceu-se para falar em meu favor se necessário. Cada pessoa que se dispôs a lembrar de mim, de forma direta e afetiva, era um alicerce. E então chegou a manhã em que um oficial, não um policial, uma pessoa do cartório, bateu à minha porta com um envelope que faz questão de guardar até hoje. Era um aviso de que havia uma petição em tramitação. Aquele papel seco tremia em minha mão. Não vinha o veredito, vinha o começo do processo. A sensação era como a de esperar uma sentença antes do julgamento. Minhas noites ficaram mais curtas. A casa, que já me havia parecido estranha, assumiu uma fisionomia de campo de batalha. Havia a ansiedade de quem arruma papéis e a necessidade, ainda mais urgente, de amigos. Foi quando percebi que não estava sozinha. Pessoas simples, com vidas igualmente rotineiras, surgiam com pequenas ofertas de ajuda que me emocionavam. Uma amiga levou uma marmita que eu nem havia pedido. Outra veio com chá e ficou horas apenas ouvindo. Surgiu um senso de comunidade que eu não imaginava mais ter, e isso me deu forças para continuar. Ao final de semanas de papéis, telefonemas e organização, sentei-me sozinha na sala, olhando para o vestido que eu segurara no armário no dia da ligação. O tecido estava ali, com o cheiro passageiro de lavanderia. Peguei o vestido e senti nas mãos algo que não era apenas pano. Era um símbolo de tudo que eu tinha perdido e de tudo que ainda podia ser reconquistado. Não era vingança que eu buscava, era reconhecimento. Não queria que a relação com Max acabasse assim, mas se era para acabar, preferia que fosse com dignidade. O processo estava começando. Eles tinham tomado a iniciativa e não me deram tempo para aceitar passivamente. E eu também não tinha mais vontade de aceitar. Reuni meus comprovantes, marquei encontros com médicos e com quem pudesse atestar minha lucidez. Anotei nomes e telefones de vizinhos que aceitariam depor. Fechei a cortina naquela noite com uma sensação de vigilância e determinação. Não sabia o que viria no tribunal, não sabia como minhas palavras soariam diante de um juiz, mas sabia que não poderia deixar que a minha vida fosse administrada por quem me excluiu do próprio casamento. Dias depois, quando a papelada já estava encaminhada e Mr. Weber havia entrado com o primeiro pedido de contestação, a casa voltou a ser palco de uma cena que eu jamais imaginei viver, uma discussão aberta com Max, na qual ele, irritado, me chamou de egoísta por travar a ajuda. A ironia da palavra me fez rir frio. Egoísta, eu que havia dado tanto? Ele já não via o que eu dera, só via o que eu negava. Naquele momento vi que havia uma ruptura profunda que talvez nunca se curasse. Ele não me reconhecia mais. Ou melhor, reconhecia, mas escolhia me colocar num papel diferente, aquele do qual não saía. No fim da discussão, Lena foi embora com pressa. Max ficou, olhou para mim e falou com uma frieza peculiar. A justiça vai dizer quem está certo. A frase foi um aviso. Não fui eu que quis levar nossa vida para o tribunal, mas fui eu que decidi não aceitar um destino que me tornasse invisível. Enquanto esperava os próximos passos, ocupei-me de detalhes práticos que serviram tanto para proteger quanto para me dar alguma paz. Organizei meus medicamentos, deixei cópias de documentos com a Eleanor, coloquei uma ordem de visitas para que minhas amigas soubessem quando eu estaria em casa, e enviei um e-mail com planilhas para Mr. Weber com cada gasto detalhado. A sensação de ter tudo organizado era estranhamente um conforto. Sentia-me mais do que uma mãe magoada. Sentia-me uma mulher que entendia o valor das coisas
e que pela primeira vez em muito tempo estava decidida a cuidar de si. Mas a inquietação não me deixou. Na manhã em que recebi a confirmação de que uma audiência seria marcada para tratar do pedido da família, senti novamente o peso daquela frase. Casamos ontem. A simplicidade daquela frase ainda me perseguia. Aquilo que foi dito com tanta leveza causou estragos práticos e emocionais que eu só começava a entender. E foi ali, naquele momento de espera entre um documento e outro, que percebi algo que talvez fosse mais importante do que qualquer prova que eu pudesse apresentar. Eu havia reencontrado minha voz. Seja qual fosse o resultado, não voltaria a me esconder atrás de desculpas. Havia gente ali que me via. Havia registros, recibos, testemunhas, amigos. Havia eu, com minha vontade de existir como pessoa autônoma. A batalha na frente seria dura, mas pela primeira vez em muito tempo, eu me senti como se tivesse escolhido minha própria defesa. O telefone tocou e eu atendi. Do outro lado, uma voz formal disse que o tribunal havia recebido a petição e agendado a primeira audiência para as próximas semanas. A palavra audiência soou como um sinal de partida. Fechei os olhos por um segundo e pensei em tudo o que passou. Vestidos, cheques, sofás, fotos, gente sorrindo num dia em que eu devia ter estado presente. A saudade veio, misturada com uma coragem tranquila. Ainda havia muitas coisas para arrumar, médicos a serem chamados, testemunhas a serem avisadas, documentos a serem autenticados. Mas havia também algo que o processo não podia tocar, meu orgulho ferido que se transformava em determinação. Eu não sabia se sairíamos do outro lado com um laço restaurado, mas tinha aprendido que dignidade não é negociável. Na manhã seguinte, fui à consulta com uma psiquiatra indicada por Mr. Weber. A consulta durou mais do que eu imaginei. Perguntas, situações hipotéticas, memórias. Saí com um laudo inicial favorável, um documento impessoal com palavras técnicas, mas que para mim tinha o peso de uma carta de alforria. Guardei-o com cuidado na pasta, onde também havia extratos, notas fiscais e bilhetes. Juntos, os papéis formavam um mapa que eu poderia usar para provar algo que sempre soube. Eu era capaz de decidir sobre a minha vida. A rua estava clara quando voltei para casa. Olhei para o vestido no armário e depois para a janela. Soube naquele instante que, mesmo que perdesse o filho para sempre, perder o respeito por mim mesma não seria uma escolha. Eu havia sido humilhada. Seria honesto sentir dor, mas não me tornaria cúmplice daquilo. A partir daquele dia, cada passo que dei foi para recuperar algo bem mais valioso que dinheiro: a minha autonomia. Não terminou ali. Eles seguiram adiante com as tentativas. Eu segui adiante com a minha defesa. Havia agora uma audiência marcada, testemunhas para avisar e uma sensação constante de que algo maior do que eu estava em jogo. Minha dignidade pública diante de pessoas que poderiam decidir sobre a minha vida. No entanto, naquele entretempo, entre a petição e a audiência, havia tempo. Para preparar, para reunir, para fortalecer laços e, principalmente, para lembrar quem eu era antes de tudo isso. E foi no silêncio desses dias preparatórios que, pela primeira vez em muito tempo, comecei a planejar uma vida para mim, que não dependia de aceitação, mas de escolhas. Troquei as cortinas, decidi que, se vendesse a casa, faria uma viagem com as amigas do Clube do Jardim. Se não vendesse, faria dela um lugar onde minha autonomia fosse respeitada. Coloquei um pequeno aviso na geladeira com telefones úteis. Fiz uma lista de livros que queria ler. Convidei a Eleanor para jantar no sábado. Pequenas coisas que, naquela hora, tinham tamanho de vitória. A sensação era estranha. Reconstruir uma vida enquanto se prepara para defendê-la. Mas havia um fio que eu podia puxar: a certeza de que não me calaria. A pergunta que me começou tudo, quando seria o casamento, transformou-se em outra pergunta que eu fazia para mim mesma, baixinho. Agora que sei o que aconteceu, o que eu quero ser daqui para frente? A resposta ainda estava por vir. Mas pela primeira vez desde que ouvi aquelas palavras frias no telefone, eu já conseguia enxergar um pedaço do caminho.
Naquela manhã em que fechei as cortinas e decidi não mais aceitar ser invisível, não imaginei que o caminho me levaria a uma sala de audiência. Imaginei discussões, talvez um silêncio mais profundo entre mim e o Max, quem sabe um pedido de desculpas tímido. Mas o mundo decidiu outra coisa. Transformou uma exclusão íntima num processo que colocaria minha vida na frente de estranhos e exigiria, mais uma vez, que eu provasse quem eu sempre fui. Os dias até a audiência foram preenchidos por uma rotina que misturava o mundano ao pesado. Havia consultas médicas, telefonemas com o escritório do Mr. Weber, trocas de mensagens com a Eleanor e com a Cynthia. Havia a organização de papéis, extratos, notas fiscais, cheques guardados em envelopes, fotos antigas onde eu aparecia sorrindo ao lado do Max, quando ele tinha 16 anos e não pensava em excluir ninguém. Cada documento que encontrava era uma peça que colava de volta quem eu era. O Mr. Weber trabalhou com calma, nunca foi de promessas grandiloquentes. Ele dizia as coisas de modo simples, como quem arma uma casa com tijolo por tijolo. Vamos mostrar que a senhora é capaz, repetia. Vamos juntar o que for preciso e levar ao juiz. Ele me orientou a não entrar em discussões inflamadas com o Max. Disse que o tribunal ouviria cada um no tempo e no modo próprios. Leve as suas testemunhas, ele disse. Traga quem sabe o seu dia a dia. E assim fiz. No dia marcado, acordei cedo. Vesti uma blusa clara, daquelas que me deixam com ar de quem tentou caprichar, e peguei o vestido que havia ficado no armário desde o dia daquela ligação. Não o coloquei. Não precisava usar o vestido para provar que merecia estar naquele espaço. Levei apenas uma pasta com os documentos que Mr. Weber havia separado. Dentro dela, o laudo da psiquiatra que atestava a minha lucidez, extratos que mostravam as transferências, uma lista com os nomes de quem poderia testemunhar sobre minhas rotinas, fotos do sofá, da estante, de presentes. Tudo aquilo era prosa e prova ao mesmo tempo. A sala de audiências não é um lugar bonito. Tem cadeiras duras, um ar-condicionado que nunca parece acertar a temperatura e um silêncio formal que pesa. Ao entrar, senti o olhar curioso de algumas pessoas. Vi o Max, do outro lado, com o rosto fechado. Lena estava ali como uma sombra ao lado dele. O advogado da família, que meu advogado chamava de Mr. Fizer, circulava com pastas volumosas. Havia uma postura em seu andar de quem está acostumado a ser ouvido. Vi também a advogada que o tribunal designou para me representar em eventuais pontos que faltassem. Uma senhora com ar severo, que olhava os papéis com rapidez. Meu coração batia forte, mas havia uma estranha calma também. Aquela firmeza que vem de quem já teve tempo de se preparar emocionalmente. Mr. Weber apertou minha mão com naturalidade. Isso é sobre a sua vida, não sobre vingança, murmurou. Eu sabia. Eu quis justiça, mas não vingança. Quis ser reconhecida. A audiência começou. O juiz fez perguntas diretas, sem teatralidade. Pediu para cada parte expor as razões. O pedido da família estava lá, redigido em termos que soavam técnicos, preocupação com capacidade decisória e melhor interesse. Haviam menções a consultas, que, segundo eles, indicavam um possível declínio. A família afirmava ter o melhor interesse em mãos. Eu, sentada do outro lado, segurava o dossiê que Mr. Weber havia montado como um escudo de papel. A primeira testemunha a ser chamada por mim foi a Eleanor. Quando ela entrou e veio até mim, eu vi nas mãos dela a mesma bandeja de biscoitos com que aparecera no começo dessa história. Havia um brilho nos olhos que me deu coragem. Eleanor contou com sua voz doce sobre as vezes em que me viu fazendo contas, sobre conversas em que eu lembrava detalhes de datas e compromissos, e sobre aquilo que as pessoas reais fazem, cuidar da própria casa. Ela falou de tardes em que me via pegar o ônibus sozinha, de vezes em que marcávamos a reunião do Clube do Jardim e eu sempre lembrava de trazer os assentos extras. Foi um testemunho simples, sem palavras técnicas, mas que tocou pela veracidade. Cynthia, a do salão, trouxe relatos de interações rotineiras, pagamentos, combinações de horários, pequenos contatos que mostravam uma pessoa lúcida e atuante. O Sr. Green, o farmacêutico, foi outra testemunha que me ajudou. Ele descreveu suas observações.
Eu vinha, explicava o uso do remédio, pagava e por vezes conversava com naturalidade sobre meu tratamento. E então houve o Sr. Davis, o vizinho que no começo estava relutante. Ele entrou quase envergonhado e explicou que havia demorado a aceitar ajudar, mas que finalmente pôde confirmar o que via. Eu cuidava do jardim, pagava contas e sabia exatamente quando alguém vinha ao meu portão. O advogado da família contra-atacou com questões que tentavam enfraquecer as memórias. Perguntas sobre lapsos de curto prazo, insinuando confusão. O tom deles era cortante, como navalha. Trouxeram um perito indicado pela família, o Dr. Lehman, que fez perguntas clínicas, descreveu sinais que, segundo ele, poderiam indicar declínio. Não vou tentar convencer ninguém de que o depoimento dele foi um show de diagnósticos precisos. Havia termos técnicos, e havia um modo de dizer que, para quem não está na plateia médica, pode soar ameaçador. Mas foi justamente aí que a minha preparação fez a diferença. Quando meu advogado chamou o médico que eu tinha escolhido, a psiquiatra que me examinara, ela falou com clareza sobre a avaliação, testagem cognitiva, histórico, observações. Ela descreveu minha capacidade de tomar decisões, de lembrar compromissos, de gerir dinheiro dentro do que era razoável. Não entrou em floreios. Falou como profissional e deu o laudo que eu trouxera com tanto cuidado. A balança naquele momento inclinou-se para algo mais palpável. Não era um debate de palavras bonitas, era a justaposição de documentos e vivências. Houve durante a audiência momentos em que a minha garganta ardia. Lembrei das noites em que contei os cheques, das lágrimas secas na cozinha, do vestido no armário. Pensei na foto do sofá, no pedaço de bolo que não comi. Mas havia algo que me sustentava firme. Cada testemunho, cada papel, cada pessoa que me estendeu a mão. E isso pesou. Nada daquilo foi teatral. Não houve explosões de palco. Havia sim uma tensão quase elétrica quando Mr. Feezer tentou construir um quadro em que eu aparecia como incapaz de decidir. Ele trouxe conversas fora de contexto, relatos que, se colocados isoladamente, poderiam confundir. Mas meu advogado respondeu com objetividade. Apontou datas, mostrou extratos, pediu que testemunhas lembrassem datas, ocasiões, nomes. Apontou também o que nunca havia sido dito antes: a exclusão do casamento, as imagens nas redes sociais, a sequência de eventuais aproveitamentos que, à luz dos documentos, mostravam um padrão que não era de simples ajuda pontual. Quando meu turno chegou para falar, levantei-me. Não era para fazer um discurso. Era apenas para dizer a verdade que eu trazia impressa na pasta. Falei da pergunta inocente e da resposta que me feriu. Quando seria o casamento? E a lembrança curta e direta de Lena. Casamos ontem, só convidamos pessoas especiais. Repeti a frase no tribunal com a mesma frieza que a ouvi pela primeira vez. Não para provocar comoção gratuita, mas para que vissem que aquilo fora um começo. Expliquei com calma como os $33.400 estavam distribuídos e como aquilo tinha sido feito no calor daquilo que eu acreditava ser amor. Mostrei que tudo o que fizera partira da confiança. Disse também que, diante da tentativa de retirada da minha capacidade decisória, eu havia procurado exame, organizado papéis e chamado testemunhas para provar o que sempre fiz: cuidar da minha vida. Houve um momento em que Max foi chamado para depor. Olhei para ele e reconheci no rosto o menino que um dia veio me pedir colo depois de um pesadelo. Havia, porém, uma distância que, uma vez aberta, raramente se fecha com palavras. Ele falou de preocupação, falou de medo pelo que poderia acontecer comigo se eu estivesse sozinha. Havia emoção na voz, mas também um tom que agora eu entendia, justificativas para ter, em sua visão, tomado decisões por mim. Perguntei-lhe, depois da audiência, em voz baixa, se relembrava dos dias em que eu carreguei móveis e paguei o depósito. Ele desviou o olhar. Quando o juiz se retirou para deliberar, havia nos corredores um cheiro de café frio e o som de papéis sendo folheados. Era como esperar uma sentença sobre parte da minha própria história. Minha cabeça foi hipóteses de todos os tipos. Não vou negar que tive medo. Medo de perder o controle sobre minha casa, sobre minhas chaves, sobre a rotina à qual me afeiçoei toda a minha vida.
mas ao mesmo tempo havia a certeza de que dei tudo o que tinha para provar o contrário. O retorno do juiz veio com frases curtas. Ele percorreu o processo, citou laudos, testemunhos, extratos. Evitou, como deve ser, julgamentos morais. Dizia que a prioridade do tribunal era o melhor interesse da pessoa em questão, e lembrava que a tutela, sendo medida séria, demanda evidências de incapacidade que justifiquem tal intervenção. Quando finalmente declarou que o pedido de tutela seria negado, senti como se um peso se desprendesse do meu peito. Não foi apenas alívio, foi validação. O juiz reconheceu a suficiência das provas apresentadas e determinou que eu mantivesse a capacidade de tomar decisões pessoais e financeiras. No banco da audiência, algumas pessoas se aproximaram e me abraçaram. Helena chorava de um modo calmo, de quem sentia que a justiça tinha sido feita, não como vingança, mas como reconhecimento. Mr. Weber sorriu quase aliviado. Max ficou em silêncio, a expressão fechada. Não houve cena de reconciliação. Não havia expectativa de que aquela decisão transformasse os afetos. Era, sobretudo, um fechamento legal sobre a minha autonomia. Eu havia recobrado o direito de decidir pela minha vida. Saí do tribunal com um misto de emoções. Havia a alegria pela vitória, claro. Havia também o vazio de alguém que compreendia que a derrota ali presente era a perda de uma relação que talvez não voltasse a ser a mesma. Max e Lena não vieram falar comigo por alguns dias. Houve silêncios que ecoaram mais alto que qualquer palavra. Depois do veredito, minha vida começou a mudar de um modo prático e sereno. Aquela conquista não era um fim. Era um começo diferente. Troquei definitivamente as fechaduras e deixei cópias das chaves apenas com pessoas de minha total confiança. Mantive a câmera discreta na porta. Organizei minhas finanças com a ajuda de um contador amigo, não como uma forma de desconfiar de todos, mas para ter clareza do fluxo que entra e sai. Comecei a fazer pequenas coisas para mim. Marquei um curso de jardinagem mais avançado no clube do bairro. Comprei um livro que vinha adiando há anos. Aceitei um convite para um jantar que Eleanor prometera. Decidimos reunir as amigas, não para comemorar um tribunal vencido, mas para celebrar a recuperação de algo mais profundo, minha autonomia. Fomos ao jardim que a Carmen cuida, colocamos mesas sobre uma pérgola com sombra e sol, e ali, com chá e bolos, celebramos o recomeço. Não houve discursos inflamados, apenas histórias trocadas, risos e a sensação de que eu não estava sozinha. Foi nessa tarde que senti, de fato, o gosto de uma vida reconstruída. Ainda assim, a ruptura de relações pessoais continuou a ser uma dor. A distância entre mim e o Max ficou clara. Ele me telefonou uma vez, horas depois do veredito, e disse palavras que, bem intencionadas, não conseguiram abarcar a quebra. Talvez você não entenda como foi difícil para nós, falou. Respondi com sinceridade, dizendo que entendo as dificuldades, mas que não podia aceitar ter sido excluída. Ele pediu tempo. Eu dei. Mas o tempo não veio preenchido de reconciliações. Veio, isso sim, como um espaço que precisei aceitar. A de que alguns laços, por mais que amemos, se alteram para sempre. A vida prática também exigiu passos decisivos. Uma das decisões mais difíceis foi a de vender a casa. Aquele lugar estava cheio de memórias, móveis que eu ajudei a comprar, cantos onde plantei vasos, o banco da cozinha onde contei segredos ao Max quando era menino. Mas era preciso pensar no presente e no futuro. Conversamos, eu e Mr. Weber, com calma. Pesquisei o mercado, falei com a amiga que entendia de vendas. O objetivo não era fugir, e sim transformar um capítulo em algo que me permitisse respirar melhor. O processo de venda foi tranquilo, dentro do que uma venda de imóvel pode ser. Fiz questão de que fosse transparente, sem pressa, sem ostentação. Quando as ofertas chegaram, pensei no que faria com parte do dinheiro que representava os $33.400 que eu havia contabilizado, e que de certa forma tinham me servido de bússola para reavaliar minha vida. Decidi que uma parte seria doada. Não quis grandes anúncios. Doei discretamente para uma organização local, uma pequena ONG que trabalha com idosos vítimas de abuso e abandono, porque senti que, do que sobrou de mim nessa guerra,
Era justo que ajudasse outras mulheres que talvez estivessem começando a perceber que não eram especiais para quem deveria tê-las como tal. Outra parte usei para pagar serviços que me dariam conforto, um pequeno apartamento em um bairro que eu sempre gostei e um fundo para eventuais despesas médicas. E sim, sobrou um montante para que eu pudesse viajar uma vez por ano com as amigas. A primeira viagem aconteceu no ano seguinte. Foi com a Eleanor, a Cynthia e a Maria para uma cidade costeira, que tem um ar de praia e calçadões onde andamos sem pressa. Não foi ostentação. Ao contrário, em que sentei na orla, observei o mar e pensei em tudo o que havia acontecido. Havia tristeza, claro. Havia um luto que eu não sabia se acabaria. Mas havia também uma leveza, a de quem aprendeu a valorizar seus próprios limites. Ao voltar, organizei a vida de modo que me desse segurança e liberdade. Continuei frequentando o Clube do Jardim, que se tornou um refúgio de colo e histórias. Passei a participar mais ativamente das reuniões, a ensinar sobre como plantar suculentas e a ajudar na organização de bazares. A venda da casa e a redistribuição dos recursos serviram como um símbolo. Não se tratava de fugir de lembranças, mas de tomar posse delas e transformá-las em algo saudável. Doei parte do valor para aquela ONG que acompanhei por meses. Observei de perto o destino do dinheiro. Preferi dar sem alarde, mas com atenção. Com o tempo, senti a vida ganhar pequenas liberdades. Voltei a ter noites tranquilas. Retomei hobbies deixados de lado. Comprei um violão usado e aprendi umas notas simples, só para o prazer de ouvir a corda vibrar. Recebi, de vez em quando, uma mensagem do Max. Em uma delas, pediu desculpas de forma parcial. Em outra, mandou uma fotografia de algo que supostamente lhe lembrara de nossa infância. Respondi com honestidade, agradeci as lembranças e disse que, por ora, preferia manter as coisas como estavam. Não foi vingança, foi proteção. Não quero romantizar a dor. Perder a intimidade com um filho é um corte profundo. Algumas noites eu chorei por aquilo. Outras vezes, me senti culpada por ter seguido em frente. Mas, acima de tudo, havia uma percepção clara. A dignidade recuperada não tinha preço menor que a presença dele. Preferi dignidade. Preferi uma vida em que poderia escolher minhas companhias e não ser reduzida a uma poupança de afeto. Algumas pessoas me perguntam se eu recomendaria o que fiz. Não posso transformar minha história em manual. Cada caso é diferente. O que posso dizer é que aprendi a importância de ter pessoas ao redor que não lhe usam como apoio, enquanto te excluem. Aprendi que a comunidade faz diferença. Aquela rede de vizinhos e amigas que se apresenta sem necessidade de espetáculo. Aprendi também que provas, documentos e laudos não são meios frios de derrotar um filho, mas instrumentos que, quando bem usados, podem proteger a vida de alguém. Hoje, quando penso naquela ligação devastadora em que ouvi, casamos ontem. Só convidamos pessoas especiais. Sinto uma mistura complexa. A dor, a indignação. Há também gratidão, estranha talvez, mas real, por ter encontrado forças que eu não sabia ter. A história mudou o rumo da minha vida, fez-me ver que amor não é sinônimo de anulação. Amor não pode exigir invisibilidade. E que quando uma relação exige que você desapareça para que ela exista, talvez seja a hora de se perguntar: quem afinal é importante aqui? Às vezes, ao arrumar as coisas, encontro o vestido no armário. Agora, em vez de deixá-lo como lembrança de exclusão, coloquei-o numa caixa com outras memórias e decidi que um dia poderia doá-lo para alguém que começasse uma nova fase. É simbólico, eu sei, mas simbolismos também são modos de organizar o coração. Não inventei inimigos, não transformei meu filho em vilão. Descrevi o que vivi. Houve ações que me feriram profundamente. Houve tentativas que, segundo entendi e provei, buscavam controlar não apenas a minha rotina, mas meu patrimônio. O tribunal reconheceu que não havia motivos suficientes para me retirar a autonomia. Isso não devolve o tempo perdido em tentativas de reconciliação, tampouco garante reconciliações futuras, mas devolveu algo talvez mais importante:
a certeza de que posso continuar decidindo por mim. Se me perguntam o que aprendi, respondo com simplicidade. Coloque limites antes que eles lhe sejam impostos. Não confunda amor com obrigação de pagar. Tenha amigos e organize documentos. Parece prático demais? Talvez. Mas a vida ensina, às vezes com golpes duros, que cuidar de si é uma responsabilidade com quem você é. E isso inclui, sim, aprender a dizer não. Hoje me encontro com o Clube do Jardim para preparar o bazar anual. Estamos organizando uma pequena banca para arrecadar fundos para a ONG que ajudei com a doação. Não é a solução para tudo, nem tem pretensão de ser heroísmo. É uma continuidade de um gesto, a convicção de que quem passou por uma coisa pode, como o que restou, ajudar alguém que esteja começando a enfrentar o mesmo. E quanto a Lena? Quanto à relação com o Max? Alguns caminhos cicatrizam com o tempo, outros não. Não tenho mais pressa de encaixar a vida de volta em molduras antigas. Se um dia houver espaço para um reencontro em que haja humildade e reconhecimento, estarei aberta, mas não como quem aceita ser diminuída. Aberta, sim, com limites. Enquanto escrevo estas linhas na minha cabeceira, olho pela janela e vejo o jardim que eu e minhas amigas cuidamos com tanto afinco. Vejo a cadeira onde por vezes sento à tarde para ler um livro. Vejo a travessa que trouxe para jantar e que agora uso com alegria. A vida continua. Não é perfeita, mas é minha. Se esse relato tocou você, se já passou por algo parecido ou conhece alguém que pode se reconhecer nessa história, deixe um comentário e compartilhe. Histórias como essa merecem ser ouvidas, não como espetáculo, mas como aviso e apoio. E se quiser acompanhar outras narrativas de pessoas que reconstruíram suas vidas, inscreva-se no canal. Não prometo soluções fáceis, mas prometo honestidade e companheirismo para quem precisa ouvir que é possível reencontrar a própria dignidade.